Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Pensar Muda Tudo, podcast que tem a ousadia de trazer assuntos ligados à vida organizacional, profissão, carreira e assuntos que podem ser vistos como polêmicos, mas nós estamos aqui para poder fazer uma anatomia, trazer luz, fazer pensar, e esse é o podcast da Amanda Caru que tem esse propósito, transformar pensamentos, comportamentos e a organização e, como consequência, uma sociedade melhor. E eu trouxe uma pessoa hoje que eu conheci no ano passado. Olha como as relações podem ser constituídas nos lugares que você nem imagina. Eu estava num grande evento da Share Conference, que é um grande parceiro da Amanda Caru. Aliás, a Amanda Caru é um grande parceiro lá da Share. E eu vi no palco esse ser humano falando, o sorriso largo, os dentes no varal, falando sobre diversidade e inclusão de uma maneira que eu não tinha visto ainda. Porque a gente vê muita firula, a gente vê muito a Linkelândia, mas eu vi falar com seriedade, com propriedade, com narrativa, e é isso que eu quero trazer para vocês hoje. A Cíntia Oliveira. E é muito prazeroso tê-la aqui, uma das maiores autoridades sobre esse assunto no nosso país. Cíntia, seja muito bem-vinda ao Pensar Muda Tudo. Eu espero que você possa trazer muita luz para nós e traga para gente quem é você. Obrigada, Fê. Obrigada pelo convite. É uma honra, é um prazer inenarrável estar aqui ao seu lado. Eu sou Cíntia Oliveira, eu sou uma mulher negra. Estou com os meus cabelos trançados numa trança nagô e eu gosto de me autodescrever porque também traz muito as minhas raízes. Quando eu falo de trança nagô, já diz muito sobre a minha ancestralidade, sobre aquilo que eu acredito, de onde eu venho. Então, eu sou com a minha trança nagô. Tá linda demais. Obrigada. Um rabo de cavalo cacheado, com acessórios dourados. Eu amo dourado, gente. Então, assim, sempre que vocês forem me ver em algum lugar, muito provavelmente vou estar com algum acessório. Ou então, se vocês dourado. Quiserem dar um presente pra Cíntia, já ficou várias dicas aqui. Eu acho que ela tá falando com essa intenção também. Quando você faz aniversário, tá Cíntia? Chegando, dia 7 de julho. Ah, eu sou 22 de maio. Estamos perto tá aí, ali, uma juntinha da outra. Sou canceriana, então. Dia 7 de julho, canceriana. Choro fácil, gente, emotiva. Gosta de comida? Adoro comer. Adoro comida família. É afeto? Comida é afeto. Estar com a família é afeto. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito da minha família também. Tô muito próxima da minha família. E eu tô tão próxima, sou tão família, Fê, que assim, eu moro num condomínio. No meu condomínio, eu tô no 3º andar. A minha tia tá no 9º andar, a minha prima tá no 6º, a minha avó tá na torre da frente. Então, assim... Mas tem grupo do WhatsApp da família ainda? Tem, Mesmo assim? Mesmo assim. Então, assim, gente, quem é a Cíntia? Já minimamente já sabe que é uma pessoa que é da galera, que é da família. E com raízes mineiras. Raízes mineiras. Minha avó é mineira. Minha mãe nasceu aqui em São Paulo. Eu nasci aqui em São Paulo. Então, mas de vez em quando vocês vão ouvir um uai, sou... Mas sangue não é água. As origens de fabricação estão lá em Minas Gerais. Com Você certeza. Só foi entregue à logística. Minha família é pernambucana. Eu falo que eu fui feita em Pernambuco, mas não tinha ainda sistema logístico no Brasil. E aí eu fui entregue errada. Cegonha, né? A cegonha errou, teve um vento forte, bateu, veio parar aqui. Ai, sim. Então, assim, comida mineira. Comer comida mineira ainda, gente, é maravilhoso. Angu, quiabo, frango. Gosto muito de comer. Sou a filha mais velha de 4 filhas, da Silvia, uma mulher incrível, mãe solo. Eu falo que eu não sei como que ela conseguiu criar 4 mulheres, assim. Minha avó criou 18. Você falou. Mãe assim, solo, gente, praticamente, assim? Também. Mas os filhos iam cuidando, acho que no seu caso também, você foi cuidando dos outros? Sim, a gente acaba... É bem isso. Acaba se tornando mãe, né? Se tornando mãe. E a minha irmã mais nova tem 15 anos. Então, assim, de fato, eu me sinto mãe dela. E sou casada com o Everton também, um homem incrível. Também costumo dizer que eu não seria a mulher que eu sou. A gente já tá há bastante tempo junto, 10 anos. Se eu não tivesse esse homem, um homem que ele é, assim, ao meu lado, né? Faz muito parte da minha construção nos últimos 10 anos. Quem eu sou também tem muito a ver com o Everton, assim. Eu já queria fazer um corte aqui com você, porque nós estamos muito nessa narrativa de que nós, mulheres, somos empoderadas e sozinhas. E eu estava comentando num outro episódio que esse projeto não deu certo, que o quanto que nós excluímos o homem como se eles fossem, de fato, um grande vilão do universal
E não é bem assim. Muitas mulheres sabem escolher, sabem ter parceiros ou parceiras, enfim, que ajudam a constituição. E eu tenho certeza que o Everton também pode dizer a mesma coisa, que parte de quem ele é constituído pela Cíntia. É assim que é andar em dois, é assim que é ter família, é você se constituírem uma coisa só. Faz sentido o que eu estou te dizendo, Cíntia? Faz muito sentido, Fê. Eu já vou pegar até o gancho dessa sua construção, para entrar, né, sobre o tema diversidade em si, porque tem essa dicotomia, né? O feminismo, o machismo, um é contra o outro, o feminismo, o sexismo, misoginia. E aí acaba colocando, de fato, né, as questões de gênero como inimigas. Exatamente. E quando a gente fala sobre diversidade, é para todas as pessoas. Isso quer dizer ser humano. que independente independente da sua identidade de gênero, a construção da organização, da cultura, da sociedade, ela precisa ser construída de tal forma que você, independente de quem você seja, se sinta parte desse ambiente. E isso tem a ver com os homens, tanto quanto com as mulheres, né? Tem a ver com as pessoas brancas, tanto quanto com as pessoas negras. Então, a gente precisa de todas as pessoas reunidas para construir esse ambiente que seja um ambiente, né, diverso e inclusivo, principalmente quando a gente pensa nas organizações, assim. Então, assim, tem muita conexão com o que você acabou de trazer. A gente já está antecipando, mas quando eu olhei o seu currículo, eu falei assim, nossa, que orgulho. Eu tenho muito orgulho do nosso país. Eu gosto muito de falar, tanto que um dos valores da Mandacaru é brasilidade. Porque eu acredito que a gente dá muito valor para fora, e não que fora não tenha o seu valor, sim, mas a gente não dá valor para dentro. Parece que nós sempre estamos no fim da fila da tecnologia, do conhecimento, da poesia, da arte, do sim, saber, da academia, da ciência. Então, quando eu vi você falar, eu fiquei com orgulho de ser... O primeiro lugar que eu vi foi uma brasileira, né? O nosso país ali sendo retratado. Conta pra gente um pouco suas credenciais. Por que você foi percorrendo esse caminho acadêmico? Eu achei muito interessante as tuas escolhas acadêmicas. Perfeito. Eu me sinto uma pessoa muito múltipla, assim, né? Demais! Eu acho que durante... Não, você não precisa se sentir, não. Você é. Mas eu acho que durante muito tempo nos foi ensinado que a gente precisaria escolher uma profissão, escolher uma faculdade e seguir com aquilo até a aposentadoria, assim. E aí, quando eu comecei a minha jornada acadêmica, eu comecei a perceber outras perspectivas que eu também gostava. Então, eu pensei, mas por que eu preciso? Se eu fiz comércio exterior, e se não der certo? E se eu não conseguir uma profissão nessa área? E aí, eu não vou fazer outra coisa? Eu tenho que bater nessa tecla até conseguir? Então, comecei a me questionar muito, principalmente porque eu me formei em comércio exterior primeiro. E eu não me encontrei, né? Não se encontrou e não encontrou. E não encontrei a vaga, exatamente. E não me encontrei, assim, finalizei o curso, mas ainda não estava 100% de certeza. E acabei querendo fazer outra coisa, né? E aí fui para a área da comunicação, das políticas públicas, aí fiz gestão de políticas públicas, governamentais. Que é a sua cara. Como é que você não percebeu isso antes? Tem muito mais, e aí eu me senti muito mais pertencente, me senti muito mais confortável, vamos dizer, né? Dentro desse ambiente. Cheguei no meu país, cheguei na minha cultura. Exatamente. Mas ainda assim eu falei que eu quero mais. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler. Para mim, a educação é, de fato, o que transforma e o que muda. E a gente sabe disso, a gente percebe isso, né? Inclusive, principalmente no Brasil. Então, eu sempre fui muito a favor também, né? E sempre fui muito incentivada. Né? Meus avós não estudaram, a minha mãe não terminou, né? Mesma história. O ensino médio. E aí, ela projetou muito em mim, de maneira positiva, assim, estuda. Estuda que o estudo vai fazer a diferença na sua vida. E eu acreditei no que ela falou. E gostei também, então sempre fui muito estudiosa. Então, esse desconforto de eu não quero ser só uma coisa ou saber só sobre um assunto, foi o que me levou
a buscar outros conhecimentos, né? Então, daí depois políticas públicas, comunicação, fiz vários cursos livres, então dados, SQL, assim, dos mais diversos. Olha isso! Fui para Ohio, consegui fazer o MBA também fora do país para aprender um pouco mais sobre negócios. Voltei para o Brasil e aí, eu lembro que na sua palestra, você lá na Share Conference, você falou eu sou neurocientista. E na época, eu tinha acabado de começar a fazer neurociências também. Olha, você faz aonde? E aí, faço na PUC. Olha, excelente curso. Faço na PUC. E aí eu falei, olha só que legal, que interessante. Conheci uma neurocientista, tô me graduando, me pós-graduando como neurocientista. Então, assim, e aí foi assim, cada vez... A curiosidade foi o que me motivou a buscar por mais conhecimento. O meu movimento é a curiosidade, mas eu não gosto de estar em salas de aula com pessoas que são iguais a mim. Por exemplo, eu fiz psicologia, agora eu vou fazer psicologia não sei o quê, agora psicologia da psicologia. Aí, assim, a sensação que dá que todo mundo se veste igual, fala igual, penteia o cabelo igual, aquilo me dá uma angústia, uma crise de ansiedade. Então, eu fiz psicologia, aí depois eu fui fazer design. E eu ficava desesperada, porque eu ficava assim, gente, eu não sei falar nada do que eles falam, porque é outra língua. Isso que é interessante de estudar. Não é nem sobre o certificado que você vai alcançar no final desse curso, que isso para mim é o menos relevante. É a experiência eu sou péssima em prova, por exemplo. Se for esperar a prova, para mim, eu sou péssima. Mas é sobre você tomar café com pessoas diferentes, se misturar com gente diferente, fazer trabalho com gente diferente. Você aprende outro idioma social. Eu acho que as pessoas estão preocupadas com idiomas de línguas, mas tem idiomas sociais que são impagáveis, que não está no cronograma do curso, mas você vai conquistar. E amizades e relacionamentos que você subtrai dessa formação. Você deve ter conhecido pessoas muito também múltiplas, né, desse processo. E o que esses aprendizados formou na Cíntia? Quais são as credenciais e saberes que se tornaram os seus valores? Acho que o primeiro deles foi a confiança. Porque no mundo que a gente vive também, né, de mídia social, você não sabe o que é verdade, o que é mentira, inteligência artificial agora, deepfake, é muita interferência, né, na nossa comunicação, muita informação. Então, a relação humana, né, do dia a dia, e você construir essa relação gera confiança. E que nem sempre são verdadeiras, não é porque são relações humanas que todos os seres humanos são verdadeiros. Ainda tem essa curadoria humana. Só que você só vai saber se você estiver em contato. Eu acho que esse é o ponto, assim. Então, se você... A convivência. Se você não tá nesses espaços que são diferentes, que são diversos, que te propõem pensar de uma maneira diferente... Se você não conviver, se você não viver essa experiência, não tem como, né? Mas aí eu vou te fazer uma provocação, que é um pouquinho do que eu tenho um senso crítico. Você falou de família, que todo mundo mora perto uma da outra. Fico imaginando você não faz comida. Você vai na casa de cada uma. Vou na casa da minha avó. Ai, gente, eu queria muito viver essa vida. Você acredita que o vizinho faz comida e cheiro entra na minha casa? Meu marido. A gente podia ser tanto amigo desse vizinho. Só fazer uma marmitinha, né? Porque fazer uma marmitinha. Mas você falou muita convivência, acho que vai ser uma lente muito importante para o nosso episódio de hoje. Eu vou acabar puxando muito isso, porque acabei me identificando, porque família para mim é muito importante. Como é que a gente descobre quem é o outro na relação, na convivência, sendo que agora cada vez mais estamos dentro dos nossos quartos, dentro das nossas casas, morando sozinho muitas vezes? Sim. Como é que esse trabalho... a gente não sabe ainda, os estudos são curtos, porque os estudos precisam ser longitudinais. A gente só vai entender daqui 30 anos qual é o impacto da forma com que nós estamos vivendo. Mas eu tenho um filho de 18. Meu filho fica muito dentro do quarto. Acho que a maior angústia de todos os pais os filhos não querem passear. Gente, eu ia em velório, porque eu achava velório um passeio. Só para você ter uma ideia. Nossa, eu vou no velório hoje. Não vou ficar em casa de jeito nenhum. Porque minha mãe não deixava sair para lugar nenhum. Então, velório era obrigatório, então eu já achava que era um passeio. Mas nem para praia meu filho quer. Como é que lidar com essa geração que está anticultura da relação, da convivência, ou traduziram relação de uma forma diferente do que nós aprendemos? Diálogo.
eu não encontro, pelo menos não por enquanto, outra maneira de se relacionar que não seja se tornando vulnerável e dialogando Mas com as ensina pessoas, pra gente. sabe? Ensina Então, assim, pra gente. Você que tá que dentro isso de quer uma dizer? como fazer. O que isso quer dizer? Eu preciso entender o motivo. Por que aquela pessoa pensa daquele jeito, né? As pessoas não são iguais. E às vezes a minha percepção é que aquela pessoa tá vindo de conta, tá batendo de frente, é racista, enfim. A gente tem vários Sim. preconceitos Vieses. e vieses, né? Então, eu preciso entender qual é a raiz, de onde que isso vem. Às vezes a pessoa só não sabe que Às vezes existe é uma uma outra ignorância. perspectiva. Exatamente. Ela só não conhece. Porque não nos foi ensinado. Não. Né? E essa geração, que é uma geração nativa digital, também não se... Imagina, pandemia. Quem nasceu na pandemia? Não sabe outro mundo. Não conhece. Então, assim, foi sequestrado. é isso. Elas foram sequestradas. Exatamente. Então, assim, não te foi ensinado muitas vezes. Outra forma de viver. Outra forma de viver, outra forma de pensar. Então, a minha perspectiva é muito de construir ponte, sabe? Não muro. E aí, eu quero construir essa ponte, ter essa relação. E aí, a relação é a parte da escuta. Vamos entender, vamos conversar. Diálogo, escuta. De onde... Por quê? Por que te faz pensar assim? De onde que vem essa informação? Mas o outro tem que estar disposto a dizer. Porque eu também percebo na geração... As mais novas, porque eu não gosto muito de classificar as pessoas em gerações, porque a geração X, por exemplo, já tem gente de 35 anos. Eu não posso dizer que é igual a uma pessoa de 20 anos. Aliás, 2, 3 anos hoje já faz diferença. Você falou que tem uma mãe de 50 anos, eu tenho 47. Então, assim, olha só, que eu não tenho um filho, eu não tenho 4 filhos. Sim. Então, eu também não posso contar a mesma história. Sim. Mas, então, eu tenho medo. Mas os mais novos, que pegaram a pandemia nos seus 10 anos de idade, 14 anos de idade... Eles se se fecharam. E não dizem. Tem uma forma de comunicação que a gente não descobriu que linguagem que é essa. Porque ainda não dominamos todas as linguagens. Como é que você, enquanto organização, enquanto head principal de diversidade e inclusão, inclui essa mente diversa, porque quando eu falo diversidade e inclusão, tem 2 movimentos que eu queria até que você trouxesse. Essa diversidade e inclusão, que é muito traduzido pelos programas organizacionais, Sim. que é de gerações, faixa etária, né, tudo. Mas existe uma diversidade mental agora, que eu acho que vai ser o maior Sim. desafio dos próximos anos. Sim. Queria que você falasse dessa diversidade que você lidera, e dessa diversidade que está vindo para nós, que é diferentes formas de pensar, que está cada vez mais curta. Sim. E as duas partem do princípio, não diria que eu lidero, mas que também é diversidade. Diversidade Sim, de pensamento muito. E de mindset também faz parte da diversidade. Para além da diversidade de marcadores sociais, que é o que a gente costuma... Sim. Equidade de gênero, raça, etnia, pessoas com deficiência, né? São diversidade de marcadores sociais. Tem a neurodiversidade, que são neurodivergência, que está dentro isso. da perspectiva das pessoas com deficiência também. E tem essa diversidade de pensamento, de mindset, que é o maior cultura, desafio. Que é o maior desafio. E hoje as organizações estão vindo com 4 gerações, se a gente colocar nesse Sim, macro. E daqui a 3 anos está entrando, 4 anos está entrando Já está entrando, alfa. né? Exatamente, está entrando agora. Vai ser 5. Eu trabalho na CINT e a gente acabou de fechar um programa de estágio com 450 pessoas estagiárias. Você está brincando? Agora, que estão entrando agora. 450? Então, assim, o desafio é abrir esse espaço seguro de troca e confirmar o seguinte: eu não sei o que eu não sei. Fernanda, assim, Não sei. eu não sei, né? Assim, a gente tá todo mundo vivendo essa transformação ao Junto. mesmo tempo. Junto. O Baby Boomers, o X, o Y, Exatamente, tá todo mundo vivendo essa transformação junto. Não tem tem um especialista que tá um pouco mais, um pouco menos, mas tá todo mundo vivendo a mesma transformação em conjunto. Então, assim, estamos nessa jornada em conjunto. Eu não sei, você também não sabe, precisamos aprender juntos. Precisamos aprender juntas. E eu acho que trazer isso de uma maneira bem pragmática, assim, e bem transparente, E né? E simples.
Olha, a gente também não sabe o que é. Como vai fazer e como dá certo. Mas queremos fazer dar certo. Até porque a gente não tem outra opção, né? Assim, tá aí, tá dado. Negar as aparências, disfarçar as evidências não funciona. Não vai resolver, Só né? pro Chitãozinho Chororó que deu certo. Não vai Agora, resolver. essas 450 pessoas, seres humanos, diversos. Demais. Acho que se catalogar toda a diversidade está em E dos 450, 50 na Colômbia, tá? Pra trazer ainda mais Ai, que delícia. um layer aí de complexidade pra você. Vão trabalhar online ou presencial? Híbrido. E aí, como é que você, na posição que você está, você cria métodos para que você gere integração, pertencimento para quem está... Acho que a maior expectativa de quem está nos ouvindo, como manter cultura, diversidade e inclusão à distância. Pergunte. A gente não pode assumir o que faz sentido para você. Eu preciso te perguntar. Qual é esse ambiente que você tá? Até porque a gente tem aí uma gama de diversidade muito grande. Se eu vou falar de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, eu posso falar de uma pessoa que vive em um cômodo com, sei lá, 8 pessoas. Como que ela vai trabalhar? De agressão. Exatamente. Eu forçar que essa pessoa esteja 24 horas dentro deste ambiente, que para uns é incrível, maravilhoso trabalhar home office. Tem gente que acha um inferno. Tem gente que acha um inferno. Exatamente. Nossa. Então, assim, não dá pra gente assumir ou fazer uma média. Pegar uma apanhada aqui é mais ou menos tanto. Eu acho que a gente, de fato, precisa perguntar e questionar, sabe? E trazer um pouco mais essa humanidade e vulnerabilidade que eu volto a trazer, que me conta, como que é o seu dia a dia? Como que é trabalhar para você em casa? Faz sentido? Não faz sentido? Você falou uma coisa, gente, que me lembrou na pandemia. Eu estava dando uma palestra sobre saúde mental. A gente estava começando a falar de saúde mental no início da pandemia. E uma empresa grande, um diretor de arte dessa empresa falou, eu penso em suicídio. Para mim, ficar dentro da minha casa. Eu vim morar sozinho em São Paulo, mas nunca imaginei que ficaria sozinho. Nossa, quando ele disse aquilo, me trouxe uma angústia, porque muita gente estava feliz de estar em casa, não preciso mais pegar o trânsito. Essa pessoa queria pegar o trânsito, queria estar no ônibus, queria estar no Uber, queria estar conversando. A personalidade dessa pessoa não foi constituída ao longo dos anos para um mundo introspectivo. Os introspectivos ficaram felizes durante a pandemia, porque eles estavam muito infelizes nessa coletividade forçada para eles, mas veio aí os extrovertidos que não sabiam navegar nesse universo intimista, privado e tudo mais. E o mundo ainda não está preparado para lidar com esses dois... Estou falando de duas categorias só de pessoas, que são os introvertidos e os extrovertidos, fora as outras questões que a gente não vai conseguir abraçar todas aqui hoje. E como é que vocês, então, escutando, a partir da escuta, eu tenho 400... Então, legal esse case, tá, gente? Vamos transformar isso num case. Ainda está acontecendo, tá, gente? Mas é legal. Eu tenho 450 pessoas, eu vou conversar, vou dialogar e vou ouvir. Talvez 450 pessoas vão me dar, talvez, 30 categorias de respostas. Como é que uma organização consegue ser uma organização para 30 tipos de situações diferentes? Você está falando de uma CIT, que é imensa, está presente global. 7 mil funcionários. Mas, às vezes, eu estou falando com uma empresa que tem 30 pessoas e não tem recursos para se adaptar a cenários tão diferentes e atípicos. Como fazer isso? Mais uma vez, a transparência, sabe, Fê? Porque o fato de você escutar e perguntar não significa que você vai conseguir agir em cima do que as pessoas estão trazendo na velocidade que talvez as pessoas precisem. Porque é isso, o corporativo tem burocracia, tem budget, tem N coisas. Não tem o budget. Não tem o budget também. Tem muitas coisas que precisam ser priorizadas. Tem governança. São muitas camadas, né? São muitos stakeholders. É muita coisa que precisa. O ecossistema é imenso. O ecossistema é imenso, né? Mas eu acho que você dá a opção, minimamente, da pessoa expor, já entendeu? Já alivia. Tipo assim, ok. Tal. E de fato, devolver essa escuta, né?
Olha, você me trouxe isso, isso, isso e isso. Entendemos, acolhemos, estamos trabalhando para, ou infelizmente, não vamos conseguir, não tem como agora, mas está no nosso planejamento, sabe? Ou dizer, olha, dentro dessa organização e dentro dessa cultura, isso que você está pedindo, a gente não consegue, porque o nosso negócio não permite. A gente teve aqui o Dr. Juan, que é de culturas, veio falar de culturas hospitalares. Não tem como neurologista falar que quer trabalhar home office. Exatamente. Você, quando for para o hospital, você não vai querer ouvir, olha, e o neurologista? Não, hoje ele está em home office. Não, você quer ser atendida. Se você for à padaria agora, você não quer saber que o padeiro esteja em home office. Então, a gente também tem que... Aí vem um pouco de maturidade. Não, aliás, vem total maturidade. Como que uma empresa desenvolve maturidade? Porque a família não está conseguindo, as famílias estão ficando disfuncionais. Muitas vezes os pais não estão conseguindo dialogar mais com seus filhos, as famílias estão fragmentadas. A realidade que você contou aqui para a gente, ela é rara. As famílias estão afastadas, distantes, brigadas. As pessoas estão com baixa inteligência social, tanto que no evento que você pode até trazer foi apontado como o futuro problema que nós vamos viver. Saúde social. Saúde social. Como que a gente traz essa aproximação nessa situação, Cíntia? É uma excelente pergunta. E eu acho que a gente tá tentando ainda descobrir essa resposta, sabe? Eu acho que não vai ter uma silver bullet, né? Como uma bala de prata que vai funcionar para todas as realidades. E falando de maturidade, nem todas as pessoas são para sua empresa e vice-versa. A sua empresa não é para todas as pessoas. E é por isso que existe cultura e por isso que a cultura é diferente de empresa para empresa. Porque até de estados. Até de estados. O que faz sentido para mim, enquanto profissional, pessoal, carreira, talvez não faça sentido para aquela organização. E isso não quer dizer que eu não sou um profissional incrível e nem que a empresa é do mal e que eu sou do mal. Então demanda muita maturidade pra gente também e de saber que a gente... Nem todas as pessoas têm o poder de escolha, e a gente sabe disso. Mas entender os ambientes e onde nos cabe, onde não nos cabe. E a mesma coisa para a organização. A gente pode planejar essa escolha, não pode? Pode planejar essa escolha. Eu acho que a gente pode planejar, porque eu lembro que quando eu trabalhava todo final de semana... Chegou um momento da minha vida, eu falei, poxa, não quero mais. Deu. E trabalhei feliz todo final de semana, tá? Sim. Então, até o último dia que eu trabalhei, um sábado e domingo, trabalhei com um sorriso no rosto de verdade. Mas eu comecei a pensar, isso não cabe mais para o meu filho, não cabe mais para minha família. Acho que a gente pode... E fui planejando essa saída, fui construindo. Eu acho que as pessoas... O brasileiro não tem muito o skill, a competência de pensar a médio e longo prazo. Ele, não tem como resolver agora. Não, agora não tem. Eu recebo muitas mentorias de pessoas que não querem dar uma parada para ter filhos. Falei, planeja, se organiza, faça renúncias. Não dá mais para você fazer a unha toda semana, não dá mais para fazer a trança em tal lugar. Renuncia alguma... Você está pronto? Eu acho que muitas escolhas não são feitas porque a gente não está muito disposto a fazer renúncias. Mas já dizia o ditado, né? A cada escolha, uma renúncia. Às vezes 2 ou 3. Mas a renúncia, ela vai ser. Vai acontecer. Sempre. Com você escolhendo ou não. Com você escolhendo ou não, alguma coisa você está deixando na mesa. E eu acho que você fica doente. Esse volume de burnout, de transtorno de ansiedade e de doenças, eu não gosto de dizer... que é única, exclusivamente, unilateral da organização. É a forma com que eu conduzo a minha vida profissional. Eu vejo pessoas que têm escolha, têm questões financeiras favoráveis, mas às vezes uma teimosia, uma vaidade, quero provar que eu estou certo, o orgulho, permanece numa situação autoagressiva e não decide a saída. Porque eu falo que demissão é ferramenta de gestão e pedido de demissão é libertação. E é um contrato unilateral, né, Fê? Assim, bilateral. Bilateral. Eu assino o termo, a organização também assina esse termo. Eu posso pedir rescisão desse contrato, a organização também pode pedir rescisão desse contrato. O brasileiro ele é muito romantizado, essa relação. Eu acho que a gente precisa começar a trazer um pouco mais de realidade. Eu não sei se tem a ver com a tecnologia, o fato de colocar
pimbolim, piscina de bolinha. Assim, pode ser. E aí a gente pode ter criado uma... Eu acho que aqueles filmes, assim... Não tem aqueles filmes meio ficção científica? Você é uma raça eleita, você vai para um mundo melhor. A gente vai dar o nosso sobrenome, como se a gente não tivesse identidade. Eu vou te dar o meu sobrenome, você empresa. Você também é dono, né? Você é dono. Eu acho que tem essa lavagem cerebral. Tem também, do outro lado, eu quero me sentir seguro, então... Mas eu não sei se é uma lavagem... Eu não acho que seja uma lavagem cerebral. Eu acho que entra no benefício. Assim, eu quero... Não, nós temos prisões psíquicas. A psicologia explica que nós temos prisões psíquicas. Meu pai trabalhou na mesma empresa por 35 anos. Sim, se pedir demissão para ele era, assim, uma... Não, impossível. Impossível. Era contra-intuitivo. Sim, Era sim. uma quebra de lealdade. Sim. Nós demos a sua casa própria, seus filhos se formaram aqui. Sim. E meu pai também fala, tudo que eu tenho foi... Mas ele gratidão, não lembra, né? Quantas vezes ele entrou na câmara fria, o efizema pulmonar, as doenças que ele teve, os sacrifícios, as renúncias. A empresa me deu tudo o que eu tenho. Não, pai, o senhor conquistou com o seu trabalho. A empresa, né? foi uma relação, você entregou e recebeu. Uma troca. Mas hoje a gente tem essa visão mais apurada, não é, Cíntia? Sim, com certeza. E é isso, assim, eu acho que também surgiu todos esses benefícios porque existia uma demanda de, ok, se você quer que eu fique até as 10 da noite... Eu preciso ter jantar, eu preciso ter isso, eu preciso ter uma biblioteca, eu preciso ter... amanhã entrar meio-dia, porque eu quero tomar um café da manhã com a minha família, porque eu não vou jantar com a minha família hoje. Entende? Então, eu acho que o ambiente organizacional, físico, principalmente, se modificou também, dada a consciência que a gente foi tomando, das escolhas que a gente tinha e das renúncias que a gente precisava fazer, e que o ambiente fosse um pouco mais... Imagina... você ficar 30 anos e ainda não ter nada. Já que eu vou dedicar meu sangue, minha vida, minimamente eu quero ter um mínimo de conforto. Eu não sei se também veio uma troca nesse lugar, sabe? A empresa do meu pai fez uma coisa que ficou inesquecível para nós da família. Eles pegaram todos os funcionários que tinham, acho que 20 anos de casa. Não eram tantos assim. É uma empresa em São Bernardo, um frigorífico até famoso. Acho que todo mundo já comeu a mortadela desse lugar. Mortadela era comida de pobre, tá, gente? Então, assim, hoje você vai no Mercadão, paga, não sei nem quanto tá, mas era comida de pobre. Então, a gente comia lanche de mortadela, era a nossa vida. E aí chamaram, o que vocês ainda não conquistaram com a nossa empresa? Eu não conquistei a casa própria. Eles complementaram para poder dar a casa própria. Funcionários que já tinham mais de 30 anos de 20 anos. 20 tinham anos. 20 anos de casa. Pegaram e chamaram. O que você ainda não conquistou? Eu queria que meu filho entrasse na faculdade. A gente vai ajudar na faculdade. Eu queria ter um negocinho próprio, porque eu vou me aposentar e eu não quero parar de trabalhar. Então, a gente vai... Você quer se tornar fornecedor da nossa empresa? Que legal. Então, eles pegaram isso. E eu lembro que meu pai falou, eu não preciso de nada. Eu conquistei tudo. Meus tudo. filhos estão na faculdade, eu tenho minha casa própria e tudo mais. Eu queria não parar de trabalhar, eu queria me aposentar e ficar mais um tempo. Deixar meu pai ficar mais 5 anos depois de aposentado. Então, tem empresas que... Isso a gente está falando de 20 anos atrás, antes do meu filho nascer. Eu lembrei, a gente também tem que falar das coisas boas que as organizações fazem. Sim, e é um papel institucional, né? Porque, querendo ou não, a organização ela faz parte da sociedade. Totalmente, ele é um agente. É um agente de mudança, é um agente de transformação e está mudando muitas vidas. Muitas vidas. As nossas vidas foram mudadas. A sua vida já foi mudada pela empresa? Com certeza. O meu primeiro emprego foi o que mudou a realidade financeira da minha família toda, basicamente. Porque também não é só a realidade financeira, é a cosmovisão. É o quanto que você tem de acesso que antes não te era. Né? Não te era percebido. Você lembra o primeiro acesso que você teve? Lembro. Você fez com o seu primeiro salário e falou assim, nossa, eu vou entrar nesse lugar pela primeira vez? Lembro. E aí, assim, gente, até abrindo coisas íntimas, assim. Eu lembro que eu fui comprar roupa íntima, que eu escolhi do meu jeito, assim, depois de muitos anos. Eu posso entrar nessa loja? Eu posso fazer não sei. Então, a organização, ela te possibilita sonhar. Nossa. E isso é muito poderoso, né? Desejar, querer e planos. Conquistar. Imagina, eu pude ir para fora do país, né? Pude visitar os Estados Unidos.
Não estava nos meus planos. E nem dos seus pais, e nem dos meus dos seus avós. Exatamente. E é isso que eu falo. Muitas vezes, o que eu vejo assim de uma visão um pouco mais egoísta que nós temos hoje? Quando a gente fala, principalmente de mulheres, a minha avó teve 18 filhos, como eu te contei, mas quantas mulheres lutaram para nós estarmos onde nós estamos hoje? E as lutas que essas mulheres tiveram, elas não colheram. Direito ao voto, dirigir, estar numa universidade. Provavelmente quem lutou não estudou, quem lutou não dirigiu. Mas elas lutaram para as próximas gerações. Sim. Eu vejo que nós, quando a gente convida... vamos fazer um grupo para a gente fazer isso, vamos fazer um grupo. Não, mais um grupo. Parece que a nossa geração luta por poucas coisas ou faz uma luta digital. Não, eu curto. Curtir a postagem parece que é um movimento social, mas não é transformacional. A gente somente está curtindo e compartilhando coisas. Sim. A gente tem que fazer muito mais. A gente faz menos que as mulheres sufragistas fizeram, que o século XV trouxe. Parece que o nosso sacrifício é um pouco menor ou não? Eu não acho que a gente faz menos, eu acho que a gente faz diferente, porque a realidade mudou. Então, assim, antes a gente não tinha a quantidade de pessoas de diferentes realidades convivendo junto. Isso se deu dado as lutas históricas, que possibilitou isso. Então, agora a gente tem uma necessidade talvez diferente. Quais são as necessidades não necessariamente de queimar sutiã, né, na rua, exemplo, mas não necessariamente de fazer isso, porque hoje as mulheres já estão, principalmente as mulheres brancas, né, já estão ocupando, ainda pode muito mais, a gente sabe disso. Só 20% mas em comparação, também. né, com o que a gente tinha no passado, que era, sei lá, zero. Ou nulo, você não tinha podia nem abrir conta no banco. Nossa, ele tinha que ir o marido junto. Tinha que ir o marido junto, você não tinha nem autonomia sobre o seu próprio corpo. Assim, a gente ainda não tem, em muitos aspectos, não tem. Mas ainda tem muito mais. Mas tem um feminicídio muito maior, ou mais reportado. Muito mais. E é por causa disso, assim, eu acredito que é por causa dos espaços que a gente vem ocupando, que antes não nos eram negados, né? Nos era silenciado. Mas quais são as lutas hoje que você fala assim, Fernanda, se as mulheres puderem ficar conscientes que esses são os principais desafios, quais são? Se você pudesse falar pra gente, Fernanda, 3. Se a gente mudar essas 3 realidades até 2030, a gente vai ter mais um passo de avanço. Acho que a primeira delas é a educação. Eu acho que a gente ainda esquece, como se a gente esquecesse o que a gente passou, sabe? Assim, a gente não fala mais sobre o passado, é muito difícil a gente resgatar, isso sabe? Assim, essa realidade. Falar da avó, da mãe. A gente tem os direitos como garantidos hoje. A gente não sabe qual foi o motivo e como os direitos nasceu. não nos são garantidos, né? A gente precisa o tempo inteiro continuar mantendo. Então, acho que o primeiro é a educação de vamos passar. Acho que é cultura mesmo. Vamos nos conectar, vamos falar umas com as outras, vamos nos unir, vamos explorar um pouco mais disso. Eu ainda sinto que tá cada uma ali no seu quadradinho. Eu sinto a mesma coisa. Tentando fazer o seu, mas o objetivo é em comum. A gente tem um objetivo em comum, né? Ou seja, menos individualismo e mais coletividade, mais colaboração, mais comunidade, mais união. E nós mulheres, eu acho que nós somos poucos, sabe? Quando eu vejo de sororidade, irmandade, eu vejo ainda comentários machistas vindo de mulheres. Aliás, eu tive mais preconceito sofrido por mulheres do que por homens no mundo organizacional. Foi promovida? É pela sua aparência, é porque você é amiga. Eu já vi muito, eu já comentei no podcast aqui também, o quanto que mulheres já decidiram o desligamento de mulheres que retornaram de licença maternidade. Então, a gente acha que ainda... Por isso que eu achei muito legal você falar a questão do feminismo, machismo, femismo, sexismo. Acho que falta educação de saber quais são as separações. Porque eu posso ter uma mulher com uma mente totalmente machista e sexista. Sim. O fato de você ter um grupo diverso não significa que a diversidade ela vai naturalmente acontecer no sentido de... Se essa pessoa não estiver educada, e aí até pegando para o meu lugar de fala que é raça, se aquela pessoa não é racializada, ou o caso das mulheres, não tem a consciência da luta das mulheres, ela vai reproduzir
o machismo, ela vai reproduzir seu o patriarcado, ambiente. ela vai reproduzir o seu ambiente, porque é como a gente foi ensinado a conquistar. Você conquista na agressividade, você conquista passando a perna, você conquista, é assim que você conquista. E a gente tá indo nessa contracultura, né, de dizer, opa, não é bem por aí, você pode fazer diferente. Opa, não é bem por aí. Eu posso ter a escolha intencional de não desligar uma mulher. Eu posso ter a escolha intencional de contratar uma mulher. Sim. Então, se a gente tiver essa educação e essa Você tá falando colaboração… mais de consciência? Consciência, Acho que quando consciência. você fala educação, acho que até para a gente não confundir quem está nos ouvindo, é uma preparação. Mas eu falo a preparação para despertar por uma consciência. Com uma consciência, isso. E não acontece, não. Por isso que eu falo educação, ela não é, porque ela não acontece organicamente e naturalmente. Ela precisa ser modelada. Ela precisa ser modelada. Então, de fato, eu preciso te dar ferramentas para que você entenda o que eu estou falando. E aí é educar de ler, leia mais, Sim. estude mais, saiba da sua história. Por exemplo, eu não tinha vocabulário novo. Primeiro, eu não tinha consciência que o meu vocabulário era desatualizado, que ele era ofensivo. Eu não sabia que, ao dizer certas coisas, significavam certas coisas. Que Poderia ofender alguém, né? Eu não sabia nem o significado. A gente vai indo no efeito manada, no efeito de repetição, de piloto automático. Me ensinaram dessa maneira, para o bem e para o mal, e você vai repetindo, você vai sobrevivendo também. Sim. Acho que você trouxe uma coisa que eu adorei essa palavra, assim, vamos tentar entender porque não vamos dizer que a pessoa é racista, vamos tentar entender por que ela fala dessa maneira, por que ela age, por que ela pensa, que experiência que ela teve para ela chegar onde ela chegou. Depois que eu tive consciência, eu preciso agora aprender uma nova linguagem. Gente, não é fácil. Por exemplo, eu não sei, eu tô aprendendo um novo idioma agora. É muito difícil, porque até treinar a língua é difícil. Vem primeiro a língua portuguesa. Cognitivamente, vem primeiro a sua primeira língua mãe e causa constrangimento. Você não sabe como fazer. Você tem medo de falar errado. Aí, então, você precisa substituir. E terceira fase, você precisa aplicar. E na aplicação você vai errar. E aí você precisa de uma rede de apoio tolerante, compaixão. Sim. Poxa, ela está aprendendo e está tentando. Sim. Eu vejo que falta paciência social e para todos os lados, tá? Poxa, vamos dar espaço para essa pessoa, ela está tentando. Sim, quando a pessoa não tenta, não, eu nasci assim, não quero mudar, não, é o meu jeito, acho tudo isso um bando de mimimi. Essa pessoa, ela decidiu ficar ignorante. Exatamente. Mas tem um público que não quer ser ignorante, que precisa de ajuda. Sim. Eu concordo 100%. Assim, eu acho que eu preciso te dar o poder da escolha, minimamente. Né? Antes de dizer se você é o que você não é, se você é preconceituoso. Se você não teve nem a oportunidade de aprender sobre… E eu falo isso muito com as minhas irmãs mais novas, por exemplo, né? Porque é isso, a geração ansiosa, né? Quer as coisas pra ontem. E aí, assim, na boa, você vai, de fato, travar briga ou ficar corrigindo ou constrangendo sua avó? Não funciona. Tá entendendo? Então, assim, não dá, porque é uma outra realidade, mas meu pai me faz passar cada vergonha alheia. Aí mas quantos anos tem o seu pai? Mas eu não desisto. Eu chego em casa, pai, porque ele assiste novela, assiste jornal, que eu acho que essa geração é muito da TV ainda. É, muito TV, muito TV. E eu acho que a Canal TV, aberto ainda. Pra mim a TV, eu não tenho mais, mas ele assiste TV. E a TV ensina. Ensina muita coisa, ensina coisas boas e coisas ruins, mas ensina. Então, eu vejo que meu pai eu tive uma educação muito severa. Eu fui a primeira filha, então a severidade foi em cima de mim. Sim. O caçula já não teve tanta severidade, porque houve um aprendizado. Sim. E eu vejo o meu pai, às vezes eu vou assistir, às vezes eu vou na casa dele, é quando eu tenho a chance de assistir. Eu falo, pai, o senhor está assistindo essas coisas? Eu fico com vergonha. Ele, filha, mas isso é normal. Eu falei, gente, nunca imaginei que meu pai, aos 80 anos, acharia aquela situação que, quando eu tinha comum, 10, né? Ele me proibia. Então, há uma evolução. Eu acho que a gente não pode desistir. Porque ele também não pode ofender. Ninguém é velho o suficiente que pode que não pode aprender. Que não pode aprender. Agora, eu queria, pra gente fechar aqui, porque, infelizmente… Ai, que droga, é muito ruim. Queria ter, se fosse 3 horas, o que a gente podia ter.
Mas a parte 2, né? Eu queria tentar uma metáfora para ver se as pessoas entendem. Você é global, né? Você é uma Sim, líder global. Liderança global, Então, sim. você está aqui no Brasil. Sim. Aí eu trago uma pessoa da Colômbia para trabalhar no Brasil. Vamos pensar, né? Eu trago uma pessoa da Colômbia, eu trago uma pessoa do Japão, eu trago uma pessoa dos Estados Unidos, outra da Inglaterra, outra da África, outra da Grécia. Ok. Então, eu garanti a minha diversidade. Como que eu mantenho a autenticidade destas pessoas e, ao mesmo tempo, eu crio uma intersecção onde seja comum a todos, que é o que garante o pertencimento? Como é que eu equilibro da autenticidade e a coletividade do pertencimento? Perfeito. Criando um espaço para que essas pessoas podem colaborar de forma segura e entendendo a realidade cultural também de cada uma. Porque, às vezes, a gente quer forçar uma cultura, uma realidade... Aculturamento. Que não cabe, porque aquela pessoa... Ainda mais no remoto, por exemplo. Aquela pessoa está vivendo na África. Ela está sob temperaturas, horários... uma realidade totalmente diferente da realidade de quem está vivendo no Brasil. E aí, se eu trago essa pessoa para o Brasil, é redobrado, né, a atenção. Uma pessoa do Acre... vivendo em São Paulo. Falando no Brasil. Então, no Brasil, a gente já sabe a diferença que é. Imagina uma pessoa do outro país, assim, sabe? Então, o Brasil é um país muitos continental, Brasis, né? É um país muito praticamente Brasis. continental. Aliás, até em São Paulo, né? Se você pega uma pessoa do Sul e da Zona Leste... Pronto. Já tem linguagens diferentes. Jeito de se vestir diferente, jeito de se portar diferente, jeito de falar diferente. Totalmente diferente. A arte, Totalmente a diferente. comida, o rolê que essa pessoa vai fazer. E aí eu coloco essa pessoa junto com outras tantas realidades dentro de uma empresa na Faria Lima, que é uma outra realidade, e falo, performa. Me traz resultado. Me traz resultado. Seja produtivo. Sem perguntar, sem entender essa realidade, sem pensar sobre esse ser humano que está trabalhando ali. Vai funcionar? Tem um episódio, não sei se você já assistiu, Ted Lasso. Ted Lasso, já assisti. E tem um jogador que é da África, né? Que aí ele não está performando. E aí uma pessoa fala, olha, ele não é assim. Ele é um jogador incrível. E aí, mas por que será que ele tá? Ele tá com saudade da família, da comida da família. É o aniversário dele, a saudade aumentou. Entende? E o Ted Lasso organiza um aniversário. Entende? Então, o chave foi mas por que ele está assim? Eu sei que ele não é, acho que também tem um histórico, que acho que a liderança não acompanha pessoas. E aí, se você contratou, mas pensa, se você contratou, a pessoa passou por um processo seletivo, certo? Ela foi aprovada. Espero que essa liderança participe, né? Porque às vezes o processo seletivo se distancia da liderança, a liderança se distancia do processo seletivo. Aí é um problema que a gente tem de processo, né? Eu acho que é uma outra, Sim. daí é uma outra seara, né? Cíntia? Mas existe. Mas entendendo que o processo funcionou, a gente tem um ok de que essa pessoa está apta para estar dentro daquela estrutura, e que ela daquele tem time, que ela tem as características necessárias e as habilidades necessárias para performar daquela função. Eu cometi um erro de contratação uma vez. Que pena. Que acho que é interessante. Uma pergunta não foi feita. Eu era nova, também não sabia fazer todas as perguntas. Mas deu certo depois, tá? Eu contratei uma pessoa que tinha uma religião que ela não podia trabalhar do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. E aí, ela não me disse também. Voluntariamente, também ela não me contou esse aspecto. Contratei, excelente profissional. E a posição era para trabalhar de segunda a sábado? Segunda? É para ser jornalista. Ah, tá. O jornalismo é 24 horas, é qualquer horário. Hoje o fato acontece. E aí, passou e nem... Não estava no script. Sabe uma pergunta? Você tem algum impedimento de horário? Sim. Não perguntei. Aí... Passou-se 2, 3, 4, 5, 6 semanas, o líder dele me chamou. Fê, estamos com uma situação inusitada. Eu falei, o quê? Olha, eu pedi para tal pessoa cobrir na sexta-feira. Primeiro ele disse não, mas ele não contou o motivo. Porque as pessoas talvez ficam constrangidas que tem uma religião específica. E às vezes é isso, tem um preocupação. Às vezes a pessoa vai entender, vai me mandar embora. Era menino também, era primeiro cargo dele como repórter, estagiário. Era estagiário, tá aprendendo. Tá aprendendo. E aí, enfim, chamei,
perguntei, disse, olha, tem 4 sexta-feiras que você vai embora às 5 da tarde, o que acontece? E eu não sabia também que existiam religiões que tinham essa... Existem, Eu falo que a profissional que trabalha com pessoas tem que ter visão antropológica, visão teológica, visão social, psicológica, porque a gente vai conhecendo o ser humano de forma... De diversas maneiras. Aí ele contou, olha, eu sou da religião X e eu tenho esse... Falei assim, mas meu amigo, e agora? Como é que a gente resolve? Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Como é que eu posso... Olha, se eu pegar marcas onde eu não tenho essa questão da cobertura diária, eu me comprometo que eu vou ser um grande jornalista. E ele estava numa semanal. Ele estava numa revista semanal. Mudamos ele para uma revista mensal, onde ele podia fazer coberturas. Ele sempre tinha um pouco mais de flexibilidade, né? Mas tinha uma coisa, eu falei para ele, ó, você sabe que as semanais são as que mais remuneram. Você sabe que são as que... A gente volta para a escolha, você tem visão da renúncia, sua renúncia? A gente não vai poder ter você nessa situação? Sim. Não, eu entendo. Eu não abro mão da minha religião, mas você está abrindo mão disso daqui, ok. E ele foi para a gente conseguiu colocar ele numa mensal. E eu acho que isso, a gente poder descobrir. E se não te perguntarem, fale. Agora, a última, prometo. Posso fazer mais uma? Pode, com a vontade. A psicologia e a neurociência fala de um efeito manada. Sim. O ser humano, a grande necessidade humana é pertencimento. Sim. A gente, quando não tem pertencimento na família, fica perdido, a gente fica doente. Doente. Para pertencer, também nós somos capazes de muitas coisas, até mesmo de nos anularmos ou de começar a nos transvestir. Eu uso essa palavra transvestir no sentido, eu vou parecer com essa turma, com esse pessoal, vou me vestir, eu vou me igualar, eu vou falar igual e começo a negar quem eu sou. Isso, um processo de desidentidade. Sim. Você vê isso acontecendo às vezes, esse processo de às efeito vezes manada? Não, sempre. E eu posso dar um exemplo, inclusive, pessoal. Eu vim da periferia de São Paulo, da zona sul de São Paulo. E aí, por isso que eu comentei. Tem um jeito de se vestir, tem um jeito de falar, tem suas próprias gírias, né? Enfim, tem um jeito de se comunicar. Tem o seu próprio dialeto, inclusive. E aí, eu fui contratada, né? Para trabalhar no lado oposto de onde eu morava, com uma realidade que eu nunca tinha nem cruzado. E aí eu falei, uau, né? E agora? E aí existe um nome para isso, nos Estados Unidos a gente até costuma falar que é code switching. E aí você faz uma mudança dos seus próprios códigos para estar dentro daquele ambiente. Então, eu comecei a viver uma dualidade muito grande. A famosa dicotomia. Dicotomia muito grande, porque quando eu estava naquele espaço, eu para pertencer, eu comecei a criar várias maneiras, né? Eu preciso... repete o que você falou. Né? E aí, começa a falar... Né? Muitas empresas têm uma mistura do inglês com português, porque isso é cool. Então, eu acabei de falar, porque isso é cool. Então, assim, você começa a trazer e a fazer coisas que era impensado antes, mas para você pertencer dentro daquele espaço. E aí, quando eu voltava para casa... Sendo essa Cíntia que estava naquele espaço... Que ficou 10 horas ali. Não conseguia me comunicar com a minha família que estava me recebendo, porque eles não entendiam. E causa estranheza. Por que você está falando desse jeito? Mas por que você está se vestindo desse jeito? Mas por que você está comendo desse jeito? Porque é isso, você almoça junto, aí sai para um happy hour junto. Mas por que você não gosta mais dessa cerveja e você gosta daquela? Mas por que... Então, isso acontece constantemente nos espaços de trabalho, principalmente de pessoas que estão vindo de realidades muito diferentes. E se a gente não tem essa consciência que eu trouxe, a educação e a consciência de, intencionalmente, se eu quero trazer a diversidade, eu vou precisar conhecer que diversidade é essa e adaptar esse espaço, eu posso minar as pessoas, sabe? Eu posso, de fato, causar uma crise de identidade nessas pessoas. E isso tem acontecido até hoje porque os jovens estão começando a entrar no trabalho, né? No mercado de trabalho. Os jovens já são muito mais diferentes na perspectiva de pensar em sustentabilidade, pensar em diversidade. Tem uma mente já traz uma outra demanda para a organização. E aí existe esse choque
de realidade e de cultura, que se a gente não prepara esse ambiente para acolher, a pessoa não vai permanecer, né? E aí tem um problema de retenção, de produtividade, de pirâmide, e aí foi feito cascata. E de doenças. E não significa também que você não possa ter intercâmbios positivos, que você não possa Sim, viver. sim, Puxa, sim. eu não sabia o que era azeite. Você estava comentando assim. Eu lembro que eu fui numa casa, eu falei, por que ela não usa óleo? Azeite. O que é azeite? Minha mãe só cozinhava com óleo. Falei, mãe, vamos comprar um azeite? Era mais caro. É mais caro. Mas assim, a primeira vez que a gente comeu salada com azeite, nunca mais conseguimos. Agora temos que voltar por causa do preço do azeite, tá, gente? Tá Mas caríssimo. voltamos pro óleo. Mas assim, você pode trazer intercâmbios. E que são benéficos, né? Porque imagina, você pode tirar uma pessoa da insegurança alimentar quando você faz esse tipo. Então Você pode trazer inteligências sim, ali. Sim. Acho que a gente não pode... Essa palavra assim, dos muros e das pontes. Acho que pode ter pontes construídas em mundos diferentes. Sim. Você pode ir numa casa, aprender, poxa, a pessoa fala de um jeito... Poxa, eu gostei, eu me identifico e talvez essa potência está dentro de mim num ambiente onde... É que nem planta, eu adoro o exemplo da planta. A planta num lugar, talvez ela vai dar uma cor diferente de folhas. Ou vai murchar ou vai morrer. Mas talvez num pouquinho de luz, ela vai florescer. Sim. O que não posso é rejeitar. Nem rejeitar as minhas origens, que eu acho que não há nada mais danoso. Tem gente que não conta. Tem gente que não conta suas origens. Tem gente que muda o seu sotaque. Eu vejo isso muito. Você falou, né, da sua origem nordestina. Eu já também vi isso muito, assim. A pessoa vem para São Paulo e vai trabalhar, né, nessas grandes empresas. Mas e a pessoa muda toda o seu jeito de falar. Mas é por conta disso, porque isso é que você precisa negar. Olha, eu era chamada de baiana, porque se passou de Minas, eu lembro que um chefe... Passou de Minas é tudo Bahia, né? Chefe, porque líder ele não era. Ele falou assim, passou de Minas, tudo é Bahia. Tudo é Bahia. Eu lembro que uma vez, numa grande escola de São Paulo, meu pai fez um grande esforço de me colocar. Eu não sei como eles descobriram que eu era de Diadema. E o professor subiu, era um cursinho preparatório para a universidade. Tinha 300 alunos. Ele subiu, deve ter alguém de Diadema nessa sala. Aí todo mundo quieto, todo mundo se olhando, eu assim, né? Acho que já começando a ficar roxa. Porque eu vi marcas de barro lá na porta. É isso. E aí eu lembro assim, de onde você é? Eu falava, Diadema. Minha amiga falava, de onde você era? Ela era minha vizinha. Sou do ABC. Eu falei, por que tu fala que é do ABC? Tu é de Diadema. A, B, C, D. Pelo menos põe o D, né? Cíntia, mas assim, acho que acho que os japoneses têm muito isso, a cultura oriental de honrar suas origens, honrar seu passado. Por isso que eles são tão inovadores, por isso que eles têm uma visão de futuro tão consolidada. Por isso que a gente é muito fragmentado. Acho que honrar pai, mãe, o avô, a avó, o sacrifício que eles fizeram, e a gente contar para os nossos filhos, contar para os nossos colaboradores, olha, eu fiz datilografia, viu? Você não precisa mais passar por isso, você está numa outra situação. Mas vão achar a gente muito velha. Então, não se importe com o que vão achar, conte a história. Cíntia, eu queria tanto ter você aqui por mais horas. Ai, obrigada. Foi um papo muito gostoso. A gente tem que encontrar outra forma de se ver. A gente viu lá na Share Conference, viu agora, mas tem que ter uma terceira vez. Com certeza, vamos se encontrar. Eu quero comer comida mineira na sua casa. Ai, da minha avó, de preferência. E eu levo faz cuscuz. Melhor que eu. Tá bom. Cuscuz de Adoro Pernambuco. Cuscuz, tá bom. De Pernambuco. Tá e o bolo de rolo. De Pernambuco eu nunca comi, hein? Então, vai comer o bolo de rolo. Ai, delícia. Bolo que de não rolo é rocambole. Pra você ver como não é rocambole. Não, se falar não tem nada a ver ofende, né? E o cuscuz pernambucano, tá que bom. É diferente. É diferente. Mas olha, que honra te ter aqui. Obrigada. Eu tenho muito orgulho de você. Eu não te conheço assim pessoalmente, Obrigada. Não tenho relações afetivas com você, mas eu tenho um afeto por você e um orgulho. Eu espero que outras mulheres, outras meninas, outros meninos possam olhar para a tua história e falar: como é que eu chego onde essa mulher chegou, onde eu ultrapasso essa mulher também, que eu quero chegar mais longe? Você não tem noção o efeito que você tem em pessoas que não te conhecem. Ai, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo espaço. Vamos continuar trocando. Me acionem, né? Tô aí, Cíntia Oliveira, em todas as redes, tudo que é lugar. Não tá. Fiquem à vontade. Eu procurei no Instagram, não tá Cíntia Oliveira. Tá sim, Cíntia Oliveira. É um @ diferente. Será? Eu preciso mudar. Gente, agora veio. É um @ diferente. Achar Cíntia não é simples assim. Mas gente.
O seu arroba é diferente, Cíntia. É Olive, que é Gil de Oliveira. No Instagram. Ponto sim. É verdade. Aí eu falei assim, eu não achava. Eu falei assim, como é que eu acho essa? Então, mas depois que você se conecta, Cíntia Oliveira vem. Então, só pra te lembrar. Desculpa, gente. Desculpa, acho que já tinha muita Cíntia Oliveira, eu não consegui colocar Cíntia Oliveira. Tem que colocar Cíntia Oliveira do Brasil. Pronto. Duvido. Pronto. Brasileira, honrada, mulher maravilhosa. Nascida e criada aqui no Brasil, amo criada. o Brasil. Ainda mais quando eu fui pra fora, só esse parênteses, a gente só dá valor, né? Quando a gente, de fato, conhece outras realidades. Então, enfim, ser brasileira também... Não, nosso país é maravilhoso. É maravilhoso, Apesar gente. de tudo, nosso país é maravilhoso. Nós somos mais livres do que a gente imagina. Muito mais livres do que a gente imagina, com toda certeza. Foi uma honra. Muito obrigada. Imagina, olha, gente, muito obrigada por vocês terem ouvido esse podcast. Compartilhe com seus filhos, com as suas filhas que estão nessa faixa etária de escolher profissões, de sonhar, de ter objetivos, porque a gente precisa resgatar. Realmente, a educação transforma realidades, transforma comunidades, transforma famílias, e a gente precisa voltar para esse lugar. A gente não pode... A inovação e a agilidade, o futuro, não pode nos distanciar de quem nós somos e de onde nós viemos. Muito obrigada, espero que a gente possa estar aqui no próximo episódio.